Porque parece que pessoas LGBT sempre precisam lutar o dobro para conquistar metade do que os outros têm. A verdade é que a gente herdou mais do que preconceito, herdamos uma exclusão silenciosa, que se infiltrou nas nossas famílias, nos empregos e até na forma como enxergamos o dinheiro. Hoje, eu quero te mostrar como essa herança pode acabar. Porque prosperar também é um direito nosso. Este vídeo é sobre quebrar ciclos, resgatar autoestima e construir riqueza com orgulho. E para entender onde estamos, primeiro, a gente precisa olhar para onde tudo começou. Durante séculos, pessoas LGBT foram afastadas das estruturas que constroem riqueza. Não foi apenas preconceito, foi exclusão sistemática. Quando a família rejeita, o herdeiro desaparece. Quando o mercado discrimina, a chance de crescer some. E quando a sociedade te empurra para a margem, a segurança financeira se torna um luxo distante. Enquanto muitos herdavam bens, negócios ou estabilidade, a gente herdava o medo. Medo de não ser aceito, de perder o emprego, de viver à sombra da própria identidade. E essa insegurança virou um padrão coletivo, a busca constante por sobrevivência. Pense em quantas histórias você já ouviu de jovens expulsos de casa, sem apoio, tentando recomeçar do zero. Essas trajetórias são a prova viva de como fomos cortados da base da família, do crédito, da herança e da oportunidade. Mas o efeito mais profundo dessa exclusão não é apenas econômico, é psicológico. Ela molda a forma como a gente pensa sobre merecimento, sucesso e dinheiro. Aprendemos a aceitar pouco, a achar que ter o básico já é vitória, e a culpar a nós mesmos por não chegar mais longe. Mas e se o problema nunca tivesse sido a falta de esforço, e sim o terreno desigual onde começamos? É sobre isso que a gente precisa falar agora, o impacto invisível que essa herança deixou dentro de nós. Quando a sociedade te ensina, desde cedo, que ser quem você é pode custar tudo, a mente aprende a se proteger, não a sonhar. Muitos de nós crescemos com medo de querer demais, medo de errar, medo de chamar atenção. E esse medo, quando vira hábito, se transforma em autocensura. A gente começa a trabalhar só para pagar as contas, não para construir futuro. Começa a economizar por desespero, não por estratégia. E se acostuma a achar que está bom assim, mesmo quando sabe que poderia mais. A verdade é que a marginalização não só feriu nossos bolsos, feriu nossa ambição. Nos ensinou que planejar o futuro é um privilégio, não um direito. Mas existe um limite para viver apagando incêndios. Em algum momento, é preciso aprender a construir. E é nesse ponto que a mudança começa, quando a gente entende que sobreviver não é o bastante. Porque fomos ensinados a apenas resistir, quando na verdade nascemos para vencer. E esse é o mito que precisamos quebrar agora. Durante muito tempo, a gente acreditou que se virar era o suficiente, que bastava pagar as contas, ter um teto e evitar problemas. Mas essa lógica é uma armadilha criada para manter a gente sempre no limite, cansado demais para sonhar e ocupado demais para crescer. O mito da sobrevivência nos convenceu de que estabilidade é o mesmo que sucesso, mas não é. Estabilidade é o ponto de partida, não o destino final. E o mais cruel é como a sociedade reage quando uma pessoa LGBT começa a prosperar. De repente, o que era corajoso vira arrogante. O mesmo público que aplaudia sua luta passa a questionar seu brilho. Por quê? Porque vencer, para a gente, ainda incomoda. Mas não há nada de errado em querer mais. Querer conforto, liberdade, descanso, isso não é futilidade, é dignidade. E entender isso é o primeiro passo para quebrar a mentalidade da escassez e abrir espaço para a abundância. E é aqui que entra um ponto essencial. O dinheiro não tem sexualidade. Ele não escolhe quem merece. Ele só responde a quem aprende a usá-lo. Dinheiro não tem gênero, não tem orientação, não tem expressão. Ele é apenas uma ferramenta e, como toda ferramenta, depende de quem a usa. Mas, por muito tempo, fizeram a gente acreditar que autenticidade e prosperidade não podiam coexistir. Como se ser verdadeiro com quem somos tivesse um preço, o de abrir mão do sucesso. Só que isso é mentira. A autenticidade não é obstáculo, é vantagem. Quando você vive sua verdade, atrai oportunidades alinhadas com seus valores. Quando você se aceita, você se liberta da necessidade de provar algo para alguém, e é aí que o dinheiro começa a fluir com propósito. Ser LGBT e ser bem-sucedido não é contradição, é resistência.
É dizer, eu posso ser quem sou, e ainda assim conquistar tudo o que desejo. A questão nunca foi sobre quem pode enriquecer, e sim quem acreditaram que não podia. E agora que você sabe que o dinheiro é neutro, vem a próxima pergunta: como assumir o controle da própria história, sem carregar a culpa que o mundo te impôs? A verdade é simples, não é culpa sua ter começado em desvantagem. Não é culpa sua se ninguém te ensinou sobre finanças, investimentos ou planejamento. Mas a partir do momento em que você entende isso, a responsabilidade passa a ser sua. E essa responsabilidade não é peso, é poder. A culpa paralisa. A responsabilidade liberta. Culpa faz você pensar por que comigo? Responsabilidade faz você pensar o que eu posso fazer agora? Quando a gente assume o controle, começa a reescrever o próprio destino. Aprender sobre dinheiro, poupar, investir, tudo isso é mais do que um ato financeiro. É um ato político, é resistência ativa contra um sistema que nunca quis ver a gente prosperar. E o mais bonito é perceber que, quando você se educa financeiramente, não está apenas mudando a própria vida, está quebrando um ciclo que vem de gerações. E quebrar esse ciclo traz uma nova questão, talvez a mais profunda de todas. Será que a gente se permite viver bem? Será que a gente se permite o luxo, o conforto e o prazer sem culpa? Durante muito tempo, fizeram a gente acreditar que querer luxo era futilidade. Mas o luxo, para quem sempre foi negado, é reparação. É o símbolo de uma conquista que vai além do dinheiro, é a prova de que você venceu o sistema que tentou te limitar. Luxo não é ostentação, é liberdade. É poder escolher, descansar, cuidar de si, viver com conforto e sem medo. E isso não te torna menos consciente, menos humano, menos militante. Te torna inteiro. Você tem o direito de usar uma roupa boa, morar bem, viajar, investir e se orgulhar disso sem pedir desculpas. Porque não há nada de errado em querer o melhor para você. Errado é achar que só os outros merecem. Quando você se permite viver bem, envia uma mensagem poderosa: eu sou digno. E essa energia muda tudo, sua postura, sua visão e até a forma como o mundo te enxerga. E é justamente quando a gente começa a prosperar que algo mágico acontece. A riqueza deixa de ser individual e começa a transformar tudo ao redor. Quando uma pessoa LGBT alcança prosperidade, não é apenas a vida dela que muda, é toda a comunidade que sente o impacto. Cada negócio que cresce, cada oportunidade criada, cada exemplo de sucesso, inspira outros a acreditarem que é possível. A riqueza, quando usada com consciência, se transforma em ferramenta de transformação coletiva. Ela permite apoiar outros empreendedores, gerar empregos, educar financeiramente e mostrar que ser LGBT e bem-sucedido não é exceção, é possibilidade. O poder da prosperidade é multiplicador. Ele rompe ciclos de exclusão e cria novas referências. Quando você conquista a autonomia financeira, você também cria redes de apoio e fortalece a autoestima de todos ao seu redor. E essa é uma responsabilidade bonita. A riqueza não é só para você. Ela é para quem vem depois, para quem ainda duvida, para quem precisa ver que é possível. Mas prosperar não é só sobre inspiração, é sobre ação. E é por isso que precisamos entender como transformar essa consciência em um caminho real de liberdade e segurança financeira. O caminho para reverter a herança de escassez começa com passos simples, mas consistentes. Passo 1. Planejamento financeiro pessoal. Anote seus gastos, estabeleça metas e defina prioridades. Saber para onde seu dinheiro vai é o primeiro passo para controlá-lo, e não ser controlado por ele. Passo 2. Investir em conhecimento e renda. Aprender sobre finanças, mesmo que devagar, abre portas que ninguém vai te dar de graça. Seja cursos, livros ou vídeos de especialistas, cada aprendizado aumenta seu poder de decisão. Passo 3. Cercar-se de referências positivas e comunidade de apoio. Inspirar-se em quem já prosperou cria confiança e mostra que riqueza e identidade podem caminhar juntas. Esses passos podem parecer pequenos, mas o efeito é multiplicador. Cada ação diária é uma vitória contra o ciclo histórico de exclusão. Você começa a se tornar protagonista da própria história e não mais espectador. Cada passo que você dá rumo à prosperidade não é apenas uma conquista individual, é um ato de reparação histórica. Cada decisão de aprender, investir e se permitir viver bem quebra padrões que existiam há gerações.
Lembre-se, sobreviver foi o que nos ensinaram. Prosperar é o que vamos ensinar de volta. Não espere que o mundo reconheça seu valor. Reconheça você mesmo. Não se contente com pouco quando nasceu para conquistar mais. E cada pequena vitória hoje cria possibilidades infinitas para amanhã. Você não está apenas mudando sua vida, está abrindo portas para toda a comunidade LGBT, mostrando que identidade e riqueza podem andar juntas. Agora, é hora de dar o próximo passo consciente e decidido. Se essa mensagem fez sentido para você, curta, comente e compartilhe com alguém que precisa ouvir que prosperidade também é direito LGBT. A verdadeira revolução não é só social, é financeira. Cada conquista sua inspira, empodera e transforma comunidades. Lembre-se, liberdade de ser vai de mãos dadas com liberdade de viver bem. E hoje, você já deu o primeiro passo.